Você já parou para pensar no que a Páscoa realmente significa? Todo ano essa data chega e com ela vem ovos de chocolate, feriados, reuniões de família, mas por trás de tudo isso existe uma história que mudou o destino da humanidade para sempre. A Bíblia fala de uma Páscoa que não tem nada a ver com tradições culturais. Ela fala de sangue, de liberdade, de um sacrifício que atravessou séculos e se cumpriu em uma cruz. Hoje você vai entender o verdadeiro significado da Páscoa segundo a palavra de Deus. Desde a primeira celebração no Egito, passando pelo sacrifício de Cristo, até a ressurreição que transformou a história humana. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga não só essa data, mas a sua própria vida. Para entender a Páscoa, precisamos voltar ao início, ao livro de Êxodo. O povo de Israel vivia escravizado no Egito há cerca de 400 anos. 400 anos de sofrimento, de opressão, de lágrimas derramadas em terra estranha. Mas Deus viu a aflição do seu povo. Ele ouviu o clamor deles e levantou um homem chamado Moisés para ser instrumento da sua libertação. Deus enviou pragas sobre o Egito, uma após a outra, como sinais do seu poder e da sua determinação em salvar o seu povo. O rio Nilo se transformou em sangue. Rãs cobriram toda a terra. Trevas densas tomaram o Egito por 3 dias. Mas Faraó endurecia o coração. E então chegou a hora da última e mais temida das pragas: a morte dos primogênitos. Nessa hora, Deus deu uma instrução que definiria tudo. Uma instrução simples, mas carregada de um significado eterno. Deus falou com Moisés e Arão e deu uma ordem específica para cada família israelita. Cada família deveria escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e passar o sangue nos batentes e na verga superior da porta de sua casa. Naquela noite, quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, ele passaria por cima das casas marcadas pelo sangue. A promessa de Deus está registrada em Êxodo capítulo 12, versículo 13. Ouça com atenção. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Nenhuma praga de destruição os atingirá quando eu ferir o Egito. Repare nessa frase: quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Não foi a bondade das pessoas que as protegeu, não foi sua posição social, não foi sua inteligência ou seu esforço, foi o sangue. Só o sangue no batente da porta foi suficiente para garantir a proteção divina naquela noite. E por causa dessa passagem do anjo sobre as casas marcadas, essa celebração recebeu o nome de Páscoa, que significa exatamente isso, passagem. Naquela mesma noite, Israel saiu do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, o povo de Deus cruzou a fronteira da opressão rumo à liberdade. E Deus ordenou que essa data fosse lembrada para sempre. Todos os anos, de geração em geração, os israelitas deveriam celebrar a Páscoa como memorial da fidelidade divina. Mais do que uma festa religiosa, a Páscoa judaica era um ato de memória e gratidão. Era o povo dizendo: nós não esquecemos o que Deus fez por nós. Mas havia algo que Israel ainda não compreendia completamente. Aquele cordeiro sacrificado, aquele sangue nos batentes da porta, eram apenas uma sombra, uma prefiguração, um apontamento profético para algo muito maior que estava por vir. Séculos se passaram, gerações se sucederam, e quando chegou a plenitude do tempo, o próprio Cordeiro de Deus veio ao mundo. Jesus Cristo foi crucificado justamente durante a celebração da Páscoa em Jerusalém. Isso não foi coincidência. Nada na história da salvação é acidente. Desde o início, o plano de Deus apontava para aquele momento, para aquela cruz, para aquele sacrifício definitivo. João Batista já havia anunciado isso publicamente. Quando viu Jesus se aproximando às margens do Rio Jordão, ele declarou em voz alta, em João capítulo 1, versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Aquele cordeiro imolado no Egito protegia de uma morte física, temporária. Mas o Cordeiro de Deus carregou sobre si o peso de todos os pecados da humanidade, oferecendo libertação espiritual e vida eterna para todos que creem nele. E o apóstolo Paulo deixa isso absolutamente claro em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, com uma frase que conecta os dois testamentos de forma magnífica. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Assim como o sangue do cordeiro no Egito protegia da morte física, o sangue de Cristo na cruz oferece proteção contra a morte eterna. Mas a história da Páscoa não termina na sexta-feira. Não termina na cruz. Não termina no sepulcro. Não termina nas lágrimas dos discípulos. 3 dias depois da crucificação, Jesus ressuscitou. E a ressurreição muda tudo. Se Cristo tivesse morrido e permanecido morto, teríamos apenas mais um mártir na história, um bom mestre que sofreu uma morte injusta. Mas ele ressuscitou. A ressurreição confirma que o sacrifício foi aceito pelo Pai, que o preço foi pago integralmente, que o pecado foi vencido de uma vez por todas. A ressurreição declara que a morte não tem a última palavra. Por isso, o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, inútil, e ainda estamos em nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou, e essa é a fundação inabalável da fé cristã. A ressurreição não é apenas um evento do passado, ela é a garantia do nosso futuro, a promessa de que todo aquele que está em Cristo também viverá. Então, o que a Páscoa significa para a sua vida hoje? Assim como Deus libertou Israel de uma escravidão física no Egito, o Evangelho anuncia que Cristo liberta o ser humano da escravidão mais profunda que existe, a escravidão do pecado. Talvez você carregue correntes que ninguém vê, medos, culpas, dependências, vícios, relacionamentos destruídos, uma consciência que não deixa dormir. A mensagem da Páscoa fala diretamente para você. O sangue de Cristo foi derramado não apenas por uma nação, mas por cada vida humana, incluindo a sua. Deus não está olhando para os seus méritos, para o seu passado, para as suas falhas. Ele está olhando para o sangue do Cordeiro. E quem se abriga sob esse sangue, quem confia em Jesus como Salvador, encontra o que o coração humano sempre buscou: perdão real, paz genuína e vida eterna. A Páscoa é um convite. É Deus dizendo: eu paguei o preço. A porta está aberta. Entra. A Páscoa é muito maior do que qualquer tradição cultural pode expressar. Ela é libertação, redenção, transformação. É a história de um Deus que não ficou parado diante da dor do seu povo, que desceu, que agiu, que entregou o seu próprio filho para que nenhum ser humano precisasse morrer separado dele. Lembre-se disso nessa Páscoa. Quando você vir o amanhecer do domingo de ressurreição, quando reunir a família, quando abrir a sua Bíblia, lembre que por trás de tudo isso existe um cordeiro que foi imolado e que ressuscitou e que vive para sempre. E essa é a nossa esperança. Que essa mensagem tenha chegado ao seu coração hoje. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima e que a paz do Senhor Jesus esteja com você.